trabalho a seguir foi feito por Augusto Luiz, Gabriel Tavares, Nicolas Torita, Leonardo Calazans, Rua Moreira e eu, Thiago Moeller. A chegada dos colonizadores portugueses foi pacífica, porém, havendo estranhamento dos dois lados. Com as mulheres brancas em Portugal, os portugueses tiveram que se satisfazer com as índias, facilitada pela liberdade sexual da cultura indígena, assim surgindo o que é chamado de mameluco. O estranho também foi que eles eram chamados para exterminar e escravizar tribos indígenas, meio que eles matavam seus ancestrais. E também alguns deles eram bandeirantes. Os índios que eram escravizados tinham facilidade em fugir. Sendo assim, os portugueses tiveram que recorrer ao tráfico negreiro, onde os negros, a maioria, morriam antes de chegar no Brasil. Quando chegaram, houve mais mestiçagens ainda, como por exemplo, brancos e negros, mamelucos e negros, e indígenas e negros. Os negros eram vistos como produto, máquinas e coisas que até hoje existem. O preconceito. Eles contribuíram em vários fatores culturais, como a feijoada, capoeira e também algumas religiões. O candomblé é uma religião de resistência, tendo em vista que é sobrevivente de tantos preconceitos, de tantas tentativas de acabarem com o candomblé, e ele resistiu há mais de 500 anos aqui no Brasil. É uma religião que nunca teve apoio de governo, nem apoio de ninguém. É uma religião de negros e que os negros fizeram com que ela resistisse. Já os índios, houve muita influência com a nossa língua de hoje, com lendas urbanas e com a culinária, como o guaraná e a mandioca. A gente fica brabo quando eles estão querendo entrar, querendo invadir a nossa terra. A gente fica brabo. Por que nós estamos ficando brabo? Porque eles trazem doença. Quando chega o branco mal, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Se não tiver outro problema assim ruim para os índios, a gente gostaria muito. A gente gostaria, são amigos. Nós somos amigos dos brancos, mas nós queremos ficar amigos do longe. Gilberto Freire enfatiza a formação da sociedade brasileira no contexto à miscigenação entre os brancos, principalmente portugueses, dos escravos negros, das várias nações africanas e dos diferentes povos indígenas que habitavam o Brasil. Sérgio Buarque de Holanda buscou na história colonial as origens dos problemas nacionais, descrevendo o brasileiro como um homem cordial, isto é, que age pelo coração e pelo sentimento. Caio Prado Júnior afirmou que o Brasil se constituiu para fornecer recursos naturais para o comércio europeu. Nada mais que isso, sem atenção a assuntos que não fossem daquele comércio. Assim, se organizaria a sociedade e a economia do Brasil. O Brasil passou pela mão de obra indígena e escrava, entre outras. Depois de muito tempo, houve o tropeirismo, associado com a procriação e a venda de gado, que nada mais é que a pecuária, onde Debré retratou os que transportavam os gados em seu quadro Tropeiros Pobres de São Paulo. Debré pintava o que achava diferente da França no Brasil. Agora, Darcy foi o último dos autores dos livros da sociedade e cultura brasileira. Ele desfez o mito da integração racial, defendia a miscigenação e também quis responder à pergunta: por que o Brasil não deu certo? Alguns historiadores que analisam a obra de Darcy, uma das questões para entender por que o Brasil não deu certo é o fato de o brasileiro não se orgulhar totalmente de ser brasileiro, assimilando na nossa ideia de continuar dividindo a sociedade em superiores e inferiores de acordo com a raça. E agora para você, por que o Brasil não deu certo?